Meu querido, minha querida, mais uma vez é um prazer, um privilégio para o professor Alexandre Faria estar aqui com você no programa Destaques Teológicos. Quero agradecer a todos e a todas que têm nos acompanhado nesse canal. Quero agradecer a você que tem ofertado e ajudado, né, dando força para esse canal permanecer de pé no ambiente virtual, no ambiente online. Então, muito obrigado pela sua ajuda. E você que ainda não está participando desse desafio, eu quero desafiar você a estar ofertando, a estar ajudando nesse canal para a gente poder fazer o evangelho chegar ao máximo de pessoas possíveis através do Destaques Teológicos. Hoje a gente vai pensar sobre um assunto que é um assunto recorrente na sociedade brasileira e em qualquer parte do mundo, que é o problema da ansiedade. E o nosso programa aqui, dado o nosso tempo e o nosso objetivo, a gente não tem aqui o interesse de fazer um estudo psicológico, psicanalítico, psiquiátrico sobre o assunto. Não é nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é perceber de maneira clara, cristalina, transparente, como que a Bíblia percebe esses assuntos da nossa vida cotidiana, como a ansiedade, e o que a gente pode colocar em prática na nossa vida através dos destaques que a gente percebe na teologia bíblica. Então, eu vou pedir a você para acompanhar a leitura que a gente vai fazer em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso de número 7. Filipenses 4, de 4 a 7. O texto começa afirmando o seguinte: Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Essa passagem, ela nos remete a uma outra passagem que está lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus manda os 70 discípulos, em outras versões 72, quando Jesus manda os 70 discípulos para uma campanha evangelística. E nessa campanha evangelística, aí eles vão curar, eles vão expulsar demônio, eles vão fazer um monte de coisa, beneficiar a vida de muita gente. E quando eles retornam dessa campanha, eles voltaram e fizeram um breve relatório ao Senhor Jesus Cristo. E esse relatório está registrado em Lucas capítulo 10, a partir do verso 17. Lucas 10, 17. E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele lhes disse: Eu via Satanás cair do céu como um raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Lucas 10, verso 19. E agora no verso 20, Jesus então termina a observação dele sobre a campanha evangelística dos discípulos, dos 70. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós. E se nessa campanha os espíritos malignos não tivessem se submetido à pregação dos discípulos? E se nessa campanha evangelística nenhuma pessoa tivesse se arrependido e crido em Jesus Cristo? E se nessa campanha evangelística ninguém tivesse sido curado de qualquer tipo de enfermidade? E se a campanha não tivesse sido bem sucedida, como os discípulos entenderam que ela foi? E se eles voltassem dizendo ao Senhor Jesus: Mestre, nós saímos, pregamos, mas as coisas não aconteceram como nós gostaríamos, como nós intencionávamos, como nós acreditávamos que iria acontecer. Jesus tem uma palavra para eles sobre isso, sobre essa possibilidade. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque os vossos nomes estão escritos no céu. Porque os vossos nomes estão arrolados no livro da vida. Então, a alegria dos discípulos não estava ligada aos resultados terrenos, ainda que ligados ao reino de Deus. Mas o resultado ou a alegria que deveria acontecer no coração deles seria por uma outra razão, pelo fato de seus nomes estarem escritos, arrolados no céu, no livro da vida, porque creram em Jesus como Senhor e Salvador.
Então, esse é o destaque teológico nessa passagem de Lucas capítulo 10, que muito nos interessa ao lermos Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos no Senhor sempre. E outra vez digo, alegrai-vos. Por que essa alegria? Porque segundo o que Jesus ensinou na narrativa de Lucas 10, essa alegria está no coração da pessoa que crê, homem ou mulher, do sexo masculino ou feminino, porque o seu nome está rolado no livro da vida, por essa certeza da salvação, de uma salvação que nós fomos atingidos por esse amor de Deus, onde muito mais do que aceitarmos Jesus, fomos aceitos por ele. E o nosso nome, então, está arrolado, gravado nos céus, onde de lá ninguém pode tirar. Então, independente das circunstâncias terrenas, independente das aflições, independente da enfermidade, independente do desemprego, independente da falta de amor, da injustiça ou de qualquer situação que mexa com a gente, que tende a produzir tristeza no nosso coração, existe uma alegria e essa alegria não está baseada nas condições terrenas ou horizontais, mas essa alegria, essa experiência, esse regozijo está baseado numa certeza de que o nosso nome está escrito e arrolado nos céus. Vamos continuar, verso de número 5. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É um imperativo negativo. Não faça. Se há salvação, apenas um parênteses. Me permita. Se a salvação dependesse do cumprimento de qualquer mandamento, e eu escolheria esse mandamento proibitivo de Filipenses 4, verso 6, esse imperativo negativo do apóstolo Paulo. Se a salvação dependesse do cumprimento de Filipenses 4, verso 6, talvez nós não fôssemos salvos. O que diz o texto? Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que a gente mais faz é andar ansioso ou ansiosa. Então, o texto não deixa opção. Não andeis ansiosos por qualquer que seja o motivo. Qualquer um. É como se Paulo estivesse aqui nesse momento fazendo o sepultamento da ansiedade. Nenhum motivo na Terra tem o direito ou o poder de produzir ansiedade em nós. E aí vem o tema da nossa discussão hoje. A relação entre oração e ansiedade. Como derrotar a ansiedade? A Bíblia aponta que a única forma de derrotar a ansiedade é através da oração a Deus, levando a Ele todos os nossos problemas, as nossas preocupações, as nossas dúvidas, as nossas crises, tudo aquilo que nós acreditamos ou que estamos vivenciando ou sofrendo, nós levamos a Deus. Essa é a única forma de nós derrotarmos biblicamente a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário. Então tem uma atitude para não fazer e tem uma atitude para fazer. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração. E essa oração inclui principalmente a súplica. Então nós podemos nos aproximar diante de Deus em oração, com os nossos olhos fechados, em qualquer ambiente que a gente esteja, ou até mesmo com os olhos abertos. Talvez você esteja assistindo esse vídeo dentro de um ônibus, dentro de um Uber, dentro de um carro, onde você não está dirigindo. E você está orando, intercedendo pelas pessoas que estão ao seu alcance, por um problema, pela vida de alguém, e você ora de olhos abertos, concentrado em Deus, concentrado em Deus. Então ele diz aqui que nós devemos orar, devemos colocar os nossos pedidos em oração e súplica. Então é bíblico que eu e você supliquemos a Deus pela situação que nós estamos vivendo. É a forma, é a recomendação do apóstolo de nós vencermos a ansiedade. É através da oração, é através da súplica. E mais, tem mais. Oração e súplica, beleza, tá ligado ao problema que a gente está vivendo, tudo bem. Mas tem mais. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, se tem alguma coisa para pedir, também tem alguma coisa para agradecer.
Você e eu temos todo o direito de pedir aquilo que está nos faltando, pedindo paz, pedindo alegria, pedindo cura, pedindo oportunidade de trabalho, pedindo reconciliação dentro da casa, pedindo livramento do perigo. Não tem nenhum problema, pelo contrário, nós devemos pedir. Pedir, dá-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Mas também há motivo de agradecimento. Mas o nosso foco fica apenas no problema, na necessidade, na súplica, e nós nos esquecemos de agradecer. E tem coisa para a gente agradecer. Então, a oração, ela envolve a súplica, ela envolve também ações de graça. E aí a minha pergunta a você neste momento que acompanha esse vídeo. Por que agradecemos tão pouco? Por que em muitas das nossas orações nós sequer agradecemos? Por que o coração que diz que crê em Jesus e que é grato ou grata pela experiência salvífica, pelo fato do seu nome estar arrolado no livro da vida nos céus? Porque esse povo, que é o povo mais abençoado sobre a face da terra, um povo vitorioso, que é mais que vencedor em Cristo Jesus, por que esse povo agradece tão pouco? Por que a gratidão não domina o nosso coração? Por quê? Porque estamos focados muito mais naquilo que é negativo do que focados naquilo que é positivo, naquilo que Deus está fazendo, nas bênçãos que Ele está derramando. O nosso olhar segue para aquilo que é negativo. Nós prestamos muito mais atenção àquilo que nos falta do que àquilo que Deus nos tem dado. Verso 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui eu queria fazer uma observação com você, um preciosíssimo destaque teológico. Vamos imaginar a seguinte situação. Um chefe de família está trabalhando numa empresa, na iniciativa privada, e correndo um sério risco de ficar demitido, porque a empresa, dada a queda de arrecadação, talvez faça corte de funcionário. Então, esse chefe de família que depende daquele salário, que sustenta a sua família, que paga o aluguel, que paga o condomínio, que paga o plano de saúde, que compra os remédios para dentro de casa, que faz a compra do mês, que paga o colégio particular dos filhos, depende desse salário. Então, essa pessoa chega em casa muito angustiada. Mas ele, a esposa, os filhos são crentes. Confiam em Deus. Terminado o jantar, então ele conversa com a esposa e pede e fala com ela: amor, está acontecendo isso na empresa. Não se sabe se vai haver demissão ou se não vai haver. Se houver demissão, não se sabe quem serão os demitidos. Então, está todo mundo assim um pouco tenso que o faturamento da empresa caiu, dada a crise que o mundo está vivendo. Não é só no Brasil, o mundo todo está vivendo uma crise. Nós estamos saindo de uma pandemia e as coisas estão acontecendo, mas ainda há problemas nas economias mundiais. Pois bem, ele e a esposa no quarto decidem orar. Decidem colocar isso diante de Deus. E aí, quando o marido acorda de manhã bem cedo para ir trabalhar, ele sente uma paz que é proveniente de Deus, do Deus que cuida de nós enquanto dormirmos. Ele sente uma paz que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: essa paz, ela ultrapassa todo entendimento. A gente não consegue explicar essa paz, a gente consegue sentir, a gente consegue saborear essa paz, mas a gente não consegue explicar de maneira cognitiva essa paz. Somente quem experimenta consegue saber o sabor dessa paz. Então, ele diz que essa paz que é proveniente de Deus, que vem de Deus mediante a oração, observe bem, eu quero frisar esse destaque teológico com você. Ele não diz, ele, apóstolo Paulo, não diz que o problema que você orou teve solução. Voltamos ao nosso caso aqui citado. O marido e a esposa oraram antes de dormir. Ele não teve nenhuma resposta se ele vai ser demitido ou não, se a empresa vai demitir ou não. Na manhã seguinte, ele simplesmente levanta para cumprir o seu dever de ir trabalhar na empresa. Mas existe uma paz. Essa paz
Independe de haver corte ou não, independe da solução, independe da resposta que ele possa ter. Essa paz é proveniente da ação de Deus sobre a nossa vida. Ela não depende da solução do problema. Isso que eu queria frisar com você. Ele diz aqui: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz que é oriunda de Deus, ela não é um intervalo entre duas guerras. Ela é uma paz que vem de Deus para o nosso coração e ela é alcançada mediante fé e oração. Ele orou, ele pediu, colocou o pedido, colocou a súplica, colocou ações de graça. Houve uma entrega. Esse casal que orou dessa forma e desfrutou de manhã dessa paz, não fez como o outro casal que orou, os dois, marido e esposa, de joelhos ao lado da cama. E eles oraram e pediram a Deus, e colocaram os problemas diante de Deus. Quando levantaram, o marido levantou, pegou todos os problemas de volta, deitou e passou a noite em claro. Porque não confiou em Deus. Se nós entregamos verdadeiramente os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas crises, as dúvidas, as angústias do coração, se nós entregamos isso nas mãos de Deus, então nós entregamos nas mãos de Deus. Não há meio termo. Ou você entrega, ou você não entrega. Não há meio termo. Então, são dois caminhos. Confiar ou não confiar. Você pode chegar à sua casa, por exemplo, e vivendo um momento de tensão, se deixar ser consumido ou consumida pela ansiedade e passar a noite em claro. Você pode se ajoelhar e orar a Deus, entregar tudo para Ele, da boca para fora, e na hora de deitar, pegar tudo de volta e passar a noite em claro. Como você pode entregar tudo nas mãos de Deus. E quando nós oramos, nós dizemos a Deus: Senhor, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Porque Jesus disse que para Deus não há impossível. Em outra ocasião, ele vai dizer que para Deus todas as coisas são possíveis. Então, o que falta em nós é acreditar que Deus fará por nós muito mais além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então eu faço esse desafio a você. A ansiedade pode existir ou tentar se aninhar no coração? Sim, é possível. Como que a gente vai lidar com ela? A gente vai seguir a recomendação bíblica. A gente vai orar, pedir e agradecer. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai invadir o nosso coração. E a gente vai dormir em paz. Deus te abençoe. Que o Senhor conceda paz à sua vida, ao seu lar, à sua família, à região onde você mora, à localidade onde você trabalha. Que o Senhor te conceda muita paz. Muito obrigado por você acompanhar esse canal. Peço a você, se você ainda não está inscrito, que você se inscreva no canal, que você dê uma curtida aí no vídeo, que você toque lá no sininho e que você nos ajude. Tem aí o Pix do programa, destaques@prontomeio.com, e você nos ajuda a manter esse programa de pé e que a gente continue pregando o evangelho e ajudando outras pessoas. Eu vou pedir mais a você. Eu vou pedir a você que compartilhe esse vídeo com mais 5 pessoas, independente delas serem crentes ou não. Se existem 5 pessoas que você entende no seu coração que estão precisando de ajuda, estão precisando de uma palavra de ânimo, de fé, eu peço a você,
use esse momento que você acabou de assistir o vídeo, você está terminando de assistir o vídeo, e compartilhe com 5 pessoas que moram no seu coração, para que elas tenham a mesma experiência que você está tendo de receber de Deus a paz que só Ele pode nos dar. Amém.